Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do jornalista Ricardo André e do engenheiro Roberto Moraes. Lembrando a todos vocês que dicas, críticas e elogios ao programa polêmica@gmail.com. E para você que ainda não tem a Via Cabo acesso direto ao programa, principalmente nos municípios de São Francisco, Tabapuana, Cardoso Moreira, São João da Barra e Talva, poderão acessar o nosso programa pelo youtube.com/Programa Polêmica. Lá você tem todas as entrevistas feitas até agora. Ricardo, queria só que você completasse a leitura que nós fizemos antes no bloco passado. Nós estávamos falando sobre a questão da mídia, a questão dessa influência toda que ela tem no mercado. É uma questão histórica, né? E que depende de interpretações... das manifestações que a gente estava dando, né? Do enfoque das manifestações que a gente estava dando. Sim, obrigado por ter lembrado que eu tinha esquecido realmente. Essas manifestações de junho, né? Isso. E que precisam voltar, né? Colocamos a questão, o Roberto estava colocando a questão do ninja, dessa questão... Houve um impacto muito grande no poder político, no Congresso, a própria presidente Dilma foi na televisão, inclusive saiu com uma ideia de fazer uma constituinte exclusiva, plebiscito, a Câmara Federal aprovou um monte de coisa, toque de caixa, o Senado, e como as manifestações refluíram, também a resposta a essas demandas foram minguando, né? As pessoas precisam voltar para a rua para... A política é tocada à manifestação, né? Se não voltarem às ruas. Em Campos nós temos uma versão local, que são os caboclos livres, que me parece continuam organizados de maneira a continuar na rua com algumas reivindicações, inclusive locais. Coisa que a gente sempre defendeu, que você tem as questões nacionais, mas que em cada município tivesse as questões locais também. Inclusive, uma das questões locais que os caboclos livres colocou na pauta era sobre a eleição direta para as escolas e creches da prefeitura. E essa semana passada tivemos a grata surpresa de que a senhora prefeita anunciou que iria fazer no final deste ano, iria iniciar o processo. Mas como a gente já conhece como funciona, quer dizer, inicia o processo no final de 2013, para começar a fazer em 2014, a eleição em 2015, aí já está saindo o próprio prefeito que vai conviver com o diretor eleito da escola. Quer dizer, mas isso já é um avanço. Um avanço, com certeza. Que fica para os governos futuros a escolha dos diretores das escolas e creches pelo voto direto da comunidade escolar, ali, os pais de alunos e pela comunidade. Porque hoje em dia, quem indica diretor de escola é vereador. Não precisa nem ser professor da escola. Qualquer pessoa, qualquer cabo eleitoral dirige uma escola. Não precisa nem ser professor, né? Nem precisa ser professor. Isso é muito grave e uma questão que deve ser corrigida como fruto, como vitória das ruas. Por isso que a gente tem que continuar na rua, reivindicando, denunciando, para conseguir essas garantias da democracia, que só mesmo com manifestação na rua. Eu queria saber uma leitura de vocês com relação a outra questão que eu tenho observado. Nós sabemos da questão que vocês colocaram muito bem da inexistência da isenção daquele que passa a matéria, daquele que expõe a sua opinião. O cenário campista hoje, em termos de comunicação, no que diz respeito governo e sociedade, no que diz respeito a controle externo, qual a leitura que você faz da imprensa hoje, de Campos, no que diz respeito à apresentação do que é o governo municipal? Lado positivo e lado negativo, óbvio. Olha, Cláudio, eu acho que ela reproduz, de certa maneira, a relação que os grupos de mídias no Brasil inteiro têm com os governos. E, na minha opinião, as mídias regionais ou locais, elas são ainda mais influenciadas pelo poder local. Elas não sobrevivem do comércio, elas sobrevivem das verbas da prefeitura. Né? É assim numa cidade pequena que não tem televisão, que não tem jornal impresso, assim numa cidade que é polo como Campos. Isso sempre foi assim, né? E continua sendo assim. Né? Mesmo grupos que ocasionalmente se interessam em fazer algumas críticas ao governo, né, liberam uma página para publicar uma entrevista com um político que ele faz oposição, aí recebe para aquilo. É assim que funciona, né, de certa maneira. E aí eu não vou falar em isenção nesse processo.
né? E aí eu entro um pouco até na questão que o Ricardo colocou, que eu acho que com as redes sociais, ela possibilita que a sociedade ela permanentemente use a sua crítica para melhorar a relação com os governos, né? Ou seja, o que as ruas disseram a partir de junho, e nesse sentido eu acho que não vai parar, é que é preciso melhorar a prestação de serviço público, de educação, de saúde, no caso específico, mais transporte, que na verdade é um grande absurdo. A população hoje está empregada comparado com anos atrás, quer dizer, você tem um nível de emprego um dos mais baixos do mundo hoje no Brasil, só que a população nos grandes centros, na metrópole, leva 5 horas, 2 horas e meia para vir e 2 horas e meia para voltar do trabalho. Você imagina o que é isso no final de semana, né? E a população está vendo que essas coisas não melhoram porque tem interesses outros que estão em jogo, inclusive pagando a mídia, sustentando a mídia, né? Você pega a FETransport no estado do Rio de Janeiro, vê quanto é que ela paga hoje a jornal, rádio e tal, para dizer que o transporte de ônibus é uma beleza, quando na verdade não é. Então a população se manifestar e exigir melhoria, ela vai usar todos os canais possíveis e necessários, né? A manifestação de crítica aos serviços públicos, ela não viria à tona nos veículos normais de comunicação se não fosse pela manifestação nas ruas. E isso, no meu modo de ver, vai ser permanente daqui por diante, né? Até porque as pessoas foram aprendendo como é que você vai para a rua, posiciona os cartazes, cria a imagem, cria um símbolo. Aprender a estruturar. Aprender a estruturar é que quem está na editoria de jornal já sabia fazer isso há muito tempo. Como é que você valoriza a imagem de uma pessoa, botando uma boa foto. Desvaloriza de outros. E desvaloriza de outros. Quando você bota uma foto ridícula, a pessoa com pescoço torto, né, com o olho fechado, alguma coisa desse tipo. A sociedade foi aprendendo a usar essa simbologia, né? O Diego Mainardi, naquele programa Manhattan Connection, perguntaram a ele o que ele achava da imprensa que elogia governo. Aí a opinião dele foi o seguinte: jornalista, na opinião dele, é sempre contra as administrações, porque ela tem que sempre buscar o que está errado. Quer elogiar, que seja assessor de imprensa. Isso. Qual a leitura que você faz dessa expressão dele, Ricardo? Inclusive no meu blog, eu uso uma frase do Melo Fernandes, que diz que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então a gente volta a esse questionamento. Qual é a posição que nós temos hoje? Mais de assessoria de imprensa ou mais de jornalismo em Campos? Em Campos existe uma crise particular da mídia e que houve uma renúncia ao dever de investigar. Hoje nós temos um jornalismo meramente declaratório. Alguém declara, está na mídia. Alguém publicou um release, está na mídia. Não se questiona, não se pergunta. Esqueceu-se como perguntar. Esqueceu o que daquela equação, o que, quem, quando, né? Onde, por quê. Não se está perguntando. Básica do jornalismo, né? Esse é o básico. Lição número 1. Isso. Hoje em dia se publica release, infelizmente. E está se repetindo também em grande parte da blogosfera a publicação de releases sem questionamento, sem... Mas isso parte do preciso quê? Também de uma cooptação online também, desses profissionais? Eu vejo até com preguiça, em muitos casos é preguiça. A profissão de jornalista, vamos falar do jornalismo, claro, do jornalista, é muito pouco valorizada, ganha-se muito mal. Para se ter um salário decente, tem que ter um segundo emprego. Então, se você não tem uma dedicação exclusiva ao jornalismo, você não tem como se aperfeiçoar, você não tem como investigar melhor. Então, você tem uma pautinha lá, tem uma coletiva na prefeitura. Você vai lá, espera o release ficar pronto, troca uma vez ou outra, útil para entrar de cabeça dentro daquela área de atuação, né? Exatamente. Eu não sei se falta também vocação. Acho que o jornalismo, na minha opinião, como romântico, como utópico, uma pessoa que está imbuída no sonho de mudar a sociedade, de melhorar a sociedade. É um instrumento da sociedade, né? Eu exerci minha profissão durante 30 anos, aí, com alguns anos de ausência, mas com esse objetivo. Acho que não consegui. Fracassei porque a cidade piorou. O mundo que eu vivo piorou. Então, a geração minha, que se formou comigo, em 1984, que tinha esse sonho, hoje é uma geração frustrada porque não conseguimos. Piorou, o mundo piorou, a cidade piorou. Mas eu noto que hoje, além da faculdade nem ter mais o curso,
de comunicação, o curso não ser mais obrigatório, e ainda falta essa vocação Mas essa vocação, da pessoa. aí você colocou, desculpe te interromper, eu estava conversando com o Vitor Menezes aqui, a gente conversou alguns assuntos. Por exemplo, a migração do estágio do jornalismo direto na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, como muitos vão para lá, até por falta de opção, né? Já não faz um trabalho ali de reforma mental que tira essas essências do contraditório, do questionado, Mas já seria ótimo, pelo contrário, seria ótimo. Se fosse praticado lá o jornalismo público, que tem uma categoria de jornalismo público. E lá não é praticado isso? Não, claro que não. Lá é jornalismo partidário. Jornalismo público é o que a EBC faz, a Empresa Brasileira de Comunicação, que é a Radiobras. Faz jornalismo público. E tudo que é notícia está ali. Inclusive, para mim, na minha ronda, que eu faço ronda 7, 8 vezes por dia para fazer o blog, a Radiobras é consultada toda hora. E muitas vezes, quando conseguiu matérias lá contra o interesse do governo. E não é empresa do governo, é uma empresa pública. O grande problema... De repente o conceito de público está desvirtuado. O grande problema de Campos é isso, esquecer o que quer dizer público, esquecer o que quer dizer república, que é res pública, coisa pública. Virou coisa privada de um grupo. Até a própria indignação, quando se questiona, é justamente por desconhecer esse conceito. Exatamente. É como se estivesse invadindo uma questão privada, o que não é o caso. Exatamente. Ricardo, você não acha que talvez esteja fazendo uma carga muito pesada em cima do jornalista, quando, na verdade... É autocrítica. Sim, mas eu acho que é uma crítica pesada demais de uma profissão que não consegue dar conta dos interesses existentes nessa sociedade complexa de dinheiro. Quer dizer, quem monta um veículo de comunicação quer ganhar dinheiro com ele, tem interesses com ele, né? E isso não deve ser escondido, né? E nem deve ser um problema na sociedade capitalista, a não ser que esses interesses firam de outras pessoas e não sejam interesses que possam ser expostos publicamente. Mas é preciso que fique claro isso, né? Eu acho que hoje a sociedade ela tem compreensão disso que não tinha. Né? Tanto é que alguns ainda tentam passar essa Algumas ideia... demagogias caíram. Vai cair, mesmo quem tenta sustentar essa ideia da neutralidade, isso é uma bobagem. Quando você escolhe o assunto, já não é neutro mais. Não é neutro mais. Você, quando escolhe, por que eu publico no blog uma notícia ou outra, independente da opinião, você já está tendo posição. E quem lê sabe disso. Claro. Ela sabe Identifica disso. você, o seu padrão de comportamento. Ele te acompanha, e isso não é problema. Isso não é problema. O problema é quando você desvia a informação. Você tenta criar fatos onde não existe e, de certa maneira, a editoria, o dono, atrapalha o trabalho de jornalista. Quando eu falo, eu já recebi jornalistas que falaram, não, a pauta que eu recebi é essa. Eu falei, eu não vou falar, então, com essa pauta. E aí, quando é na televisão, Cláudia, é mais engraçado ainda, porque você sabe que essa entrevista para os jornais rápido, de 10, 15 minutos, você fala 15 segundos, é só uma pergunta. Então, quando o jornalista me faz 4 perguntas, é porque eu não respondi o que o editor exigiu da pauta dele. Está rendendo muito. Não, ele quer escolher um pedaço da sua fala que encaixa na matéria que ele fez lá. As pessoas vão percebendo isso. Então, eu já fiz, sem querer, desdizer o veículo de comunicação, eu já tive o caso de ser entrevistado, e ao ver a notícia, no meu blog eu repercuti, olha, o que eu disse foi isso, 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 e não isso que foi publicado, né? Porque foi parte de um contexto um pouco mais amplo. Hoje você tem a possibilidade de fazer isso. Antes você não tinha. Então, nesse sentido, o jornalista acaba sendo muito massacrado. Quer dizer, além dos salários baixos, porque a indústria dos releases cresceram, então o trabalho dele é pequeno, já que ele trabalha pouco, paga-se pouco. E aí você entra numa roda viva em que o jornalista é parte desse processo. Eu acho que essa é a riqueza do momento que a gente está vivendo, sem nenhuma mistificação, porque é preciso compreender que quem tem poder, ou político, ou com dinheiro, ou com as duas coisas, continuará a querer controlar todos os ambientes de comunicação. Em Campos, por exemplo, a gente sabe que tem blogueiros hoje que são profissionais, pessoas que ganham para poder dizer o que a rede blog de Campos, que tende a exercer uma crítica que não foi feita de uma forma geral pelos veículos de comunicação instalados, e para fazer esse enfrentamento foi contratado pessoas para fazer
Essa incumbência. Essa incumbência, que é fazer a mídia oficial, vamos dizer. Eu acho que a sociedade vai percebendo isso, né, com algumas dificuldades, é um processo complexo, mas eu acho que nós estamos a caminho. Perfeito. Nós estamos aqui com o engenheiro Roberto Moraes, com o jornalista Ricardo André. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.